pessoal, cá estou eu, Tortuguita, prontinha, esperando vocês aprenderem a fazer a tartaruguinha mais linda, a tartaruga africana. Vamos aprender? Mostra o material aí, tia Mila. Beijo, beijo, beijo. Para fazermos a nossa tartaruguinha africana, nós vamos precisar de 4 cores de linha. Eu usei vermelho, verde escuro, verde claro e amarelo. Bastante fibra, agulha para crochê número 2,5, deixa eu ver aqui, 2,5, agulha para costurar, tesoura, alfinetes e marcador, ok? Então, vamos iniciar a nossa aula para aprendermos a fazer esta coisinha linda. Para iniciarmos o casco da nossa tartaruga africana, nós vamos precisar fazer flores iguais a essas, separadas uma de outra, tá bom? E eu vou ensinar para vocês como fazer, porque não é difícil. Parece, mas não é, tá? Então, como vocês podem ver, eu escolhi 4 cores aqui e nós vamos iniciar agora pelo vermelho. Nós vamos começar com um ponto cego, se faz desta forma. E neste ponto cego, vamos subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Uma vez que os 5 pontos estão prontos, a gente vai neste primeirinho aqui e fecha com um ponto baixíssimo. Puxa o fio, passa por este ponto e por este ponto. Fechamos. Agora que nós temos o círculo pronto, vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3, e vamos trabalhar em pontos altos, dando uma laçada. E neste primeiro ponto, onde eu subi as correntinhas, eu vou fazer o primeiro ponto alto. Observem que temos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, agora a gente dá uma correntinha, uma laçada, vamos para o próximo ponto do círculo que nós fizemos com as correntinhas. E vamos, neste ponto, fazer 2 pontos altos. 1. E mais um, laçadinha, e pega o pontinho que nós pegamos no início. Pronto, já temos 2 conjuntos de 2 pontos altos. Vamos fazer novamente uma correntinha e vamos para o terceiro grupinho de 2 pontos altos. Então, ó, opa, tremi a câmera. 1, mais 1. Uma corrente, vamos para o quarto. Mais 1. A correntinha. E vamos agora para o 5º ponto alto. Mais 1. Prontinho. E finalizamos, então, com uma corrente, tá? Assim, nós temos o centro da florzinha. Como eu mostrei anteriormente, agora, então, vamos mudar para a cor amarela.
Então, eu pego aqui, corto o fio curtinho, não precisa ser muito longo, não. Vamos pegar o fio amarelo. Para finalizarmos, então, a flor, a gente vai aqui, tem 3 correntinhas, na terceira, nós puxamos bem, mas eu não vou finalizar com o vermelho, porque senão vai aparecer a troca de cor. Então, eu finalizo com o amarelo. Então, eu puxo aqui o fio. Passo por esse e passo pelo último ponto vermelho. Agora, eu separo aqui as cores, os fios. E aqui, então, eu subo 3 correntes. 1, 2, 3. Dou uma laçadinha e aqui, neste mesmo primeiro ponto que eu fiz, eu faço mais um. Vamos dar uma corrente e neste mesmo ponto faremos mais 2 pontos altos. 1 e 1. Observem, então, que neste primeiro pontinho nós fizemos um leque com 4 pontos altos, dividido, então, por uma correntinha. Então, agora, a gente vai dividir o próximo leque com uma correntinha, damos uma laçada, iremos aqui no centro desses 2 pontinhos, e vamos fazer novamente mais um leque, 1, 2, separado por uma correntinha. Então, eu já fiz 2 pontos, a corrente e mais 2 pontos altos. 1 e 2. Mais uma vez, corrente de separação. Vamos dar, então, uma laçada, vamos aqui, neste centro. Vamos fazer mais um leque de 4 pontos altos. 3. Este aqui é o terceiro, certo? Uma corrente, ponto alto novamente, para finalizarmos o leque. 1, mais 1. Uma correntinha de separação de leques, e desta forma vamos fazer, já temos 3, vamos fazer um leque aqui e um leque aqui. Eu vou terminar esses 2 lequezinhos e já retorno para mostrar para vocês como a gente finaliza esta carreira. Agora que eu completei os 5 conjuntos de leque, eu dou uma correntinha, e aqui no primeiro pontinho, na terceira corrente que eu subi, eu vou e fecho com um baixíssimo. Pronto. Fechamos, então, a segunda carreira, vamos iniciar a terceira com a mesma cor amarela. Subimos 3 correntes, e neste ponto, nós vamos fazer mais um ponto alto. Opa, tremi a câmera. Agora, nós vamos fazer o seguinte, sem separar com correntes, aqui eu já fiz 2, e quando eu finalizar a carreira, eu vou complementar, ok? Então, a partir de agora, a gente dá uma laçadinha, e nestes vãos aqui, ó, maiores, é onde a gente vai fazer 7 pontos altos no mesmo espaço. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7. Completei o primeiro leque de 7 pontos altos. Vou para este espaço aqui, dando uma laçada e mais uma vez fazendo 7 pontos altos. Então, vamos fazer desta forma, sem separar com correntinhas, tá? Conjuntos de 7 pontos altos para cada espaço desses aqui. Quando eu chegar aqui no último, eu volto para explicar a vocês. Completei, então, 4 leques de 7 pontos e vamos, então, aqui para o último, onde iniciamos com 2 leques, 2 pontos altos, desculpa. Então, para completarmos o leque, vamos fazer mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. Para finalizarmos a carreira, nós teríamos que pegar aqui a terceira correntinha que nós subimos e fecharmos com ponto baixíssimo. Porém, agora vem o detalhe da divisão da flor com este verde mais claro. Então, ao invés de fechar com o amarelo, eu vou fechar com o verde claro. Para tanto, vamos cortar o fiozinho amarelo e vamos pegar a outra cor. Cá estou eu novamente. Dei a laçada aqui na correntinha. É aqui. Dei errado. Vou pegar aqui o verde claro e vou puxar da mesma forma que eu puxei na troca do vermelho para o amarelo. Então, a gente puxa pelos 2 pontos e fechamos, então, com uma correntinha. Esta carreira aqui, ela é um pouquinho diferente das demais, tá? Então, esta carreira aqui, ela tem um ponto alongado na divisória das pétalas, ok? Então, a partir do momento que eu faço um pontinho baixo aqui, eu dou uma laçada e neste centro, ó, do amarelo, eu vou aqui embaixo no vermelho, puxo o ponto verde lá atrás, trago ele para frente, dou uma alargada, porque é um ponto alto, alongado. E aí, ó, eu finalizo puxando as 3 alças de uma vez. Já fiz a primeira marcação de pétala. Agora, eu vou subir somente com pontos baixos, até chegar nesta próxima divisória aqui. Então, ponto baixo sobre ponto baixo. Vamos seguindo. Sem medo. Por todo o contorno. Pronto. Cheguei, então, na demarcação da pétala, dou uma laçada, vou aqui embaixo, onde tá o vermelho, puxo aqui, ó, a laçada verde, dou uma alongada, senão vai ficar apertado, tá? E, ó, uma laçada e puxo os 3 pontinhos de uma vez. Já tá começando a formar o desenho. Então, desta forma, vamos seguir em ponto baixo sobre ponto baixo, até chegarmos aqui, vamos fazer o ponto alto alongado neste local aqui, e quando eu chegar aqui no finalzinho, eu mostro para vocês como finalizar. Prontinho, estou com a minha florzinha quase pronta. E agora, vamos novamente trocar de cor da forma que eu já ensinei. Então, aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz, o fio verde claro eu já cortei, vou pegar o verde escuro e da mesma forma vou
trocar a cor. Então, puxa pra cá. E puxa novamente por este ponto. Vamos agora, com o verde escuro, subir 3 correntes. E agora, nós vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto, um de cada lado, um ao lado de cada um, até chegarmos ao centro desses 7 pontos que nós fizemos do leque anterior. Então, a gente vai e pega o ponto alto seguinte. E vamos fazendo somente ponto alto. Até chegarmos ao centro da parte amarela. Ok. Cheguei ao centro do amarelo. Neste ponto central dos 7 pontos do leque amarelo, nós vamos fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separados por uma corrente. Então, eu faço um ponto alto, faço a corrente e no mesmo ponto de base faço mais um ponto alto. Esta aqui vai ser a divisória do nosso pentágono, porque esta flor de 5 lados vai formar um pentágono. Vou seguir, então, em pontos altos até chegar ao centro, onde farei 2 pontos altos no mesmo ponto de base, separados somente por uma correntinha. Desta forma, pessoal, vocês podem reparar, ó, que ficou exatamente um hexágono. Então, o que eu tô falando? Aqui no centro do amarelo, tem um ponto a mais, separado por uma correntinha. Aqui tem mais um, aqui tem mais um, dando um total de 5, correto? Então, vamos fazer toda esta carreirinha em pontos altos. Normalmente, são 9 pontos, mais uma correntinha. 9 pontos, uma correntinha. Normalmente, tá? Depende muito de cada um. Então, façam um de vocês e eu já retorno finalizando o meu. Completei, então, em pontos altos esta carreira, separadas por uma correntinha a cada 9 pontos. E agora que eu cheguei no finalzinho, vou na terceira correntinha e fecho com baixíssimo, passando pelos 2 pontinhos. Podemos cortar o fio e arrematar. Desta forma, este pentágono de flor, nós vamos fazer 6 unidades. 6 desses em forma de pentágono. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São 6 unidades. Opa, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Estes daqui serão o contorno externo do casco da nossa tartaruga. No centro, para colocarmos este externo, nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que ao invés de pentágono, ou seja, 5 lados, vamos fazer hexágono. O procedimento é o mesmo. Começamos, então, com as 5 correntinhas e fechamos. E a única diferença a gente vai fazer aqui na parte vermelha, que ao invés de fazermos 5 conjuntos de 2 pontos separados por uma correntinha, nós faremos 6 conjuntos no mesmo círculo de 5 correntes, combinado? E desta forma, ó, o procedimento é o mesmo, tanto da parte amarela quanto da parte verde clara e da parte verde escura. Então, façamos uma dessas em 6 lados iguais, um hexágono, e 6 destas, combinado?
Para unirmos as partes do nosso casco, vamos lembrar que o de 6 pétalas, o de 6 lados, vai ter que ficar no centro e ao redor dele os de 5 lados, tá? Sendo que a gente vai unir desta forma. Nós vamos juntar assim e com um ponto falso, ponto cego no vermelho, aí é escolha de vocês, tá? Eu escolhi vermelho para fazer a união. Então, eu dou assim um ponto cego. E desta forma, cada lado eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Começando aqui, na união dos dois, onde tinha a correntinha, eu pego o meu ponto falso, passo pelos dois e fecho com uma correntinha. Neste primeiro ponto, eu vou subir uma corrente só no primeiro. E depois, ponto a ponto, vou fazendo pontos baixos. Um por um, pegando os dois da frente com os dois de trás. Tá vendo? Puxo. Ó, tem que pegar direitinho. E fecho. Vamos fazer desta forma em pontos baixos, até chegarmos aqui na união dos dois. Completei, então, o primeiro lado do hexágono. Agora, eu vou virar. Vou pegar o outro pentágono. Vou dobrar. Sempre com o lado bonito para fora, tá? E aí, da mesma forma, eu vou pegar este ponto com o pontinho da lateral. E vou fazer a mesma coisa. Puxo os dois. Não façam muito apertado, tá? E lado a lado, eu vou unindo as 6 partes aqui no hexágono, tá? Eu vou continuar aqui e quando eu chegar no próximo, eu mostro para vocês. Já fiz a união com 2 pentágonos no hexágono. Vamos da mesma forma virar o nosso trabalho, pegar o próximo pentágono, deixar virado para fora. Vamos dobrar o fio vermelho para trás. E, da mesma forma, vamos pegar aqui onde tinha a correntinha e onde tinha a correntinha no outro. Mais uma vez, vamos fazer este lado em pontos baixos para unir as partes. Façam isso desta forma, com todos os pentágonos, até chegar a este lado aqui. Agora que eu já uni as 6 pétalas, a gente vai fazer o mesmo procedimento unindo estas partes aqui, ó. Esta, sem fechar tudo, tá? Vamos unir só assim, deixando este quebradinho sem costurar. Então, vamos unir em pontos baixos estas laterais. Eu vou fazer o meu e já retorno. E cá estamos nós com a parte superior do casco da tartaruga. Agora, eu vou explicar para vocês uma coisa. O casco da tartaruga não vai ser plano, certo? Ele é assim, ó, côncavo, né? Então, agora eu vou ensinar para vocês como fazer a parte inferior para a gente poder depois preencher de fibra o nosso casco, tá bom? Então, vamos reservar esta parte e partir para a outra fase da nossa tartaruga. Fazermos a parte inferior do casco da tartaruga, nós vamos iniciar, então, com um anel mágico. Damos uma voltinha assim. Com a agulha, passamos debaixo desta laçada
e puxamos o fio, fechando com uma correntinha. Agora, no anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos, contando a partir de agora, tá? 1, não muito apertado, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma vez que temos os 6 pontos, vamos pegar este fio mais curtinho, vamos fechar bem, dar uma folgadinha aqui e no primeiro ponto faremos um ponto baixo. Neste ponto baixo, vamos pegar o nosso marcador, que agora vamos subir, fazer os círculos, e o marcador é para não nos perdermos. Então, a segunda carreira, faremos 2 pontos baixos em cada ponto de base. Este primeiro ponto eu já fiz e marquei, então, vou fazer o segundo ponto, dando um total de 6 aumentos ou 12 pontos quando chegarmos ao marcador. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos, no próximo farei 2 pontos, até chegarmos aqui no marcador. Iniciando, então, a terceira carreira, faremos um ponto baixo. Novamente, vamos marcar este pontinho. E por toda a circunferência, faremos um baixo e um aumento. Um baixo e um aumento. Então, eu iniciei com um ponto baixo, agora farei 2 pontos no mesmo ponto de base, que é o aumento. No próximo ponto, farei somente um ponto baixo, e no seguinte, um aumento, e desta forma até chegarmos no marcador, onde teremos, então, um total de 18 pontos na circunferência. Quarta carreira serão 2 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Desta forma, teremos no total 24 pontos. As próximas carreiras, nós faremos de forma progressiva, ou seja, terminamos a anterior fazendo 2 pontos baixos para um aumento, as seguintes serão 3 pontos baixos para um aumento, sempre até o final da carreira, tá bom? Depois, 4 pontos baixos, um aumento, 5 baixos, um aumento, até chegarmos a 8 pontos baixos para um aumento. Quando eu chegar, então, nesta carreira progressiva, onde terão 8 pontos para um aumento, eu retorno para dar mais explicações a vocês. Completei, então, as minhas carreiras até o momento em que eram 8 pontos para um aumento, 8 pontos para um aumento. Cheguei, então, a um total de 60 pontos. Só que é o seguinte, aqui a nossa tartaruguinha, se a gente for aumentando progressivamente, vai ficar muito grande. Então, o procedimento agora de aumentos é um pouquinho diferente desta sequência, certo? Então, é o seguinte, temos que chegar a um total de 120 pontos, tá? E com esses aumentos, se for progressivo, vai ultrapassar. Então, a maneira que nós vamos fazer agora é o seguinte, a próxima carreira são os mesmos 60 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. A carreira seguinte, vamos fazer 4 pontos baixos, um aumento, 4 baixos, um aumento, por toda a circunferência. E depois, uma carreira sem aumentar nem diminuir nada. A seguinte seria 5 baixos, um aumento, 5 baixos, um aumento, toda a circunferência, e a próxima será somente pontos baixos, sem aumentar nem diminuir nada. E desta forma faremos com 6 pontos baixos para um aumento, mais uma carreira sem aumentar nada. Depois, 7 pontos baixos e um aumento, e a carreira seguinte, sem aumentar nada. Depois, 8 pontos baixos para um aumento,
por toda a circunferência e a última carreira somente pontos baixos. Teremos, então, um total de 120 pontos. Eu vou fazer a minha base aqui, vocês façam aí e eu já retorno. Aqui temos, então, a base inferior do casco da tartaruga, que vai ser a barriguinha, e aqui a parte superior, que, obviamente, se a gente colocar assim, ó, vai ficar bem maior. Mas a gente sabe que o casco, ele é um pouquinho elevado. Então, vai dar certinho os 120 pontos que finalizamos aqui na circunferência, para podermos depois colocar o casco. Vamos agora aprender a fazer as patinhas da tartaruga. Para fazermos, então, as patinhas da nossa tartaruga, vamos iniciar com o nó cego. E neste ponto cego, vamos subir 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixando assim retinho, na segunda correntinha, essa aqui é a primeira, nesta segunda corrente, vamos iniciar com um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base, 2 pontos baixos. Já fiz um, vou fazer o segundo, que seria o aumento. Nestes próximos 3 pontos, faremos um ponto baixo em cada ponto de base, dando um total de 3. 2, mais um, 3. Vai nos sobrar apenas uma correntinha. Então, nesta última corrente aqui, faremos um aumento triplo, ou seja, 3 pontos no mesmo ponto de base. 1, 2 e 3. Vamos virar o nosso trabalho, porque trabalhamos nesta parte superior. Agora, a gente vira e na parte de cima, vamos continuar o trabalho fazendo 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Tô com um fiozinho aqui atrapalhando. Então, vamos lá. 1, no próximo faço 1, e no próximo mais 1. E vamos finalizar então com um ponto baixo no seguinte. Agora, vamos iniciar a segunda carreira, fazendo um ponto baixo e marcando. É importante colocar o marcador para a gente não se perder, porque vamos trabalhar em circunferência. Então, neste ponto baixo aqui, eu vou colocar o meu marcador. E no próximo ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, eu fiz neste aqui. Tá aqui primeiro ponto, segundo ponto de aumento. Agora, assim, dando continuidade, 3 pontos baixos seguidos, um em cada ponto de base. 2 e 3. No próximo, vamos fazer nos 3 pontos seguintes um aumento em cada um. Então, 2 pontos em cada um deles vezes 3. Então, aqui eu faço o primeiro e o segundo ponto, já fiz o primeiro aumento. Neste aqui, vamos fazer mais um ponto, segundo aumento. E no próximo, o terceiro aumento. Mais 1. Terminando os 3 aumentos, vamos fazer agora 3 pontos baixos normais, simples. 1, 2 e 3. E no próximo,
Vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. 1 mais 1. E onde está o marcador, faremos um ponto baixo normal. Certo? Vamos iniciar a terceira carreira com um ponto baixo e marcar. 1. Vamos fazer o segundo ponto baixo no próximo ponto. E no seguinte, um aumento. 1 mais um ponto de aumento no mesmo ponto de base. Certo? Agora, vamos fazer 3 baixos simples, um em cada ponto de base. 2 e 3. E agora, vamos fazer uma sequência, 3 vezes a mesma coisa. Um baixo, aumenta, um baixo, aumenta, um baixo, aumenta. Então, vamos lá. Um baixo e o aumento. Primeira parte da sequência. Agora, o segundo baixo sozinho. E no seguinte, o segundo aumento. 1 mais 1. E a terceira vez, um baixo sozinho e um aumento. 1 mais 1. Certo? Agora, vamos fazer 3 baixos simples. 1, 2 e 3. No próximo, um aumento. 1 mais 1. Agora, vamos tirar o marcador daqui. E vamos fazer 2 pontos baixos simples. 1. E no seguinte ponto, mais um ponto baixo. Certo? Finalizamos, então, a terceira carreira, dando um total de 24 pontos na circunferência. Então, aqui é a pontinha da patinha da tartaruga. É esta parte de baixo que nós fizemos até a terceira carreira. Agora, vamos subir os mesmos 24 pontos até completarmos a 10ª carreira, tá? Então, se já fizemos 3 carreiras com esses aumentos, faremos reto mais 7 carreiras, dando um total de 10 carreiras com 24 pontos. Combinado? Eu vou subir as minhas e já retorno. Agora que eu completei as 10 carreiras, a carreira número 11, nós faremos uma pequena modificação. Faremos 2 pontos baixos normais, não esqueçam de marcar, e por toda a circunferência, vamos fazer esses 2 pontos e uma diminuição. Para diminuir, pegamos a laçada da frente do ponto seguinte e do outro pontinho, somente laçadas da frente. E puxamos os 2 pontinhos e finalizamos com um ponto baixo. Vamos, então, fazer 2 pontos. Opa, tremi a câmera. E mais uma vez, diminuição. Laçadinha da frente do ponto seguinte, laçadinha da frente do próximo ponto, puxa as 2 laçadinhas e finaliza. Desta forma, farei por toda a circunferência 2 pontos baixos, diminui, 2 baixos, diminui, e quando chegarmos aqui no marcador, teremos, então, um total de 18 pontos. Uma vez que finalizamos, então, a carreira número 11 com as diminuições, vamos subir da carreira 11 até a carreira 16 os mesmos 18 pontos. E desta forma, chegando na carreira 16 completa, podemos arrematar. E
Quando arrematarem, façam mais 3 patinhas iguais, na mesma proporção, da mesma forma que eu ensinei, para darmos continuidade ao nosso trabalho. Para fazermos a cabeça da tartaruga, nós vamos iniciar com um anel mágico. Para isso, faremos desta forma. A gente dá uma laçada assim no dedo e passando por debaixo do círculo, a gente vai e puxa o fio desta forma. Vamos segurar e finalizar com um pontinho só para fixar. Este ponto a gente não conta. A partir de agora, vamos colocar 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma vez que tenho os 6 pontos colocados, eu pego o fio curtinho, e fecho o círculo. Para finalizar, vamos aqui no primeiro ponto que demos e vamos fazer um ponto baixo nele e colocar o marcador. Temos 6 pontos na circunferência. Na segunda carreira, faremos 6 aumentos, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base. Eu já fiz o primeiro e marquei, e nele mesmo faço mais um ponto, que é o aumento. Já fiz o primeiro aumento, vou no próximo ponto e faço mais 2 pontos nele mesmo. Já fiz 2 aumentos. E desta forma, vou fazer 2, 2, 2 e 2, e terei, então, um total de 12 pontos na circunferência. Na terceira carreira, faremos um ponto baixo, eu já fiz e já marquei, e um aumento por toda a circunferência. Então, o próximo ponto, farei 2 pontos no mesmo ponto de base para ser o aumento. No seguinte, um ponto baixo sozinho. E no próximo, o aumento. Mais um ponto de aumento. Tremi a câmera. Desta forma, farei um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento por toda a circunferência, e ao chegarmos aqui no marcador, terei um total de 18 pontos. A quarta carreira, faremos 2 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Eu já fiz os meus 2 primeiros pontos e agora farei o meu aumento. Mais um ponto. Desta forma, faremos 2 baixos, aumenta, 2 baixos, aumenta por toda a circunferência e chegaremos, então, a um total de 24 pontos. Na carreira número 5, faremos 3 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Estou aqui fazendo o meu terceiro ponto, farei agora o meu aumento, mais um de aumento. E desta forma, faremos até chegarmos aqui no marcador. 3 baixos, aumenta. Quando chegar aqui no marcador, a carreira seguinte serão 4 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência e depois 5 pontos baixos para um aumento por toda a circunferência. Quando chegarmos, então, nos 5 pontos baixos para um aumento e finalizarmos, teremos, então, um total de 42 pontos. Finalizei, então, as carreiras de aumento e tenho agora um total de 7 carreiras feitas. Agora, faremos os mesmos pontos, sem aumentar nem diminuir nada, somente em pontos baixos, até completar a carreira número 13. Então, eu vou fazer aqui, em pontos baixos, as minhas carreirinhas. Quando eu tiver um total de 13 carreiras, eu retorno. Cá estamos nós, com 13 carreiras completas.
A carreira número 14, faremos 18 pontos baixos normais e logo a seguir faremos 3 diminuições seguidas. Então, eu vou fazer a minha primeira diminuição aqui, pegando só as laçadas da frente. Puxo pelas duas e fecho. Vou continuar, então, fazendo a minha segunda diminuição. Puxo somente as duas laçadinhas e fecho. E vamos fazer, então, a terceira e última diminuição. Uma vez feitas as 3 diminuições, vamos dar continuidade somente em pontos baixos até chegarmos ao marcador. Teremos, então, um total de 39 pontos na circunferência. A carreira número 15, faremos mais uma vez 18 pontos baixos normais e dando sequência duas vezes diminuições. Então, eu vou fazer aqui a minha primeira diminuição. Logo em seguida, farei mais uma diminuição. E vou finalizar somente com pontos baixos. Opa, tô batendo na câmera. Somente com pontos baixos até chegarmos ao marcador. Teremos, então, um total de 37 pontos. A carreira número 16, faremos mais uma vez 18 pontos baixos e uma única diminuição aqui. Logo a seguir, faremos uma diminuição, como eu estou fazendo agora, e quando chegarmos lá no marcador, teremos um total de 36 pontos. Então, vamos continuar somente com pontos baixos, observando que estas diminuições que fizemos no momento é para darmos o formato da cabecinha da tartaruga, que seria, então, o pescocinho dela, certo? As carreiras número 17 e 18 serão bem parecidas, tá? Vamos dar uma volta inteirinha somente de pontos baixos. E quando chegarmos aqui, faltando 2 pontinhos para alcançarmos o marcador, aqui faremos, então, uma diminuição. Então, eu estou fazendo a minha diminuição, certo? E a próxima carreira 18, faremos mais uma vez todos eles pontos baixos e nos 2 últimos pontinhos faremos novamente uma diminuição. Desta forma, teremos um total de 34 pontos. A carreira número 19, faremos 2 pontos baixos, uma diminuição, 2 baixos, uma diminuição, por toda a circunferência. Ficaremos, então, com um total de 26 pontos. Uma vez que completamos a carreira número 19, nós vamos dar continuidade fazendo somente pontos baixos, sem aumentar nem diminuir nada, da carreira 20 até a carreira número 26. Bom, pessoal, finalizei, então, a cabeça da nossa tartaruguinha. Só que eu gostaria de informá-los que são 40 carreiras até o final. Eu havia dito 26, mas na verdade são 26 pontos na circunferência e um total de 40 carreiras, certo? Eu já coloquei aqui o enchimento na cabecinha. Então, quando vocês forem colocar, coloquem bastante aqui na parte da cabeça e um pouco menos aqui no pescocinho, tá? Não chegando até o final. Para continuarmos, faltava, então, o rabinho, que é muito fácil fazer. Eu já ensinei vocês a fazer, então, o círculo, o anel mágico, com 6 pontos. Aí, vocês vão fazer a carreira 2 e a carreira 3, os mesmos 6 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Na carreira 4, vamos fazer todos os pontos com aumento, ou seja, 2 pontos em cada ponto de base, dando um total de 12 pontos. E da quinta carreira até a oitava carreira,
12 pontos, sem aumentar nem diminuir nada. Desta forma, o rabinho ficará pronto. E para darmos o detalhe dos olhos, eu fiz num tom verde claro, anel mágico com 6 pontos e fechei, anel mágico com 6 pontos e fechei. Desta forma, temos todas as pecinhas para montarmos finalmente a nossa tartaruga africana. Bom, vamos iniciar a montagem então pelas patinhas com esta costura, eu chamo de costura tipo pastelzinho, né? Porque ela fica grudadinha assim, da mesma forma que a massa de pastel com o recheio. Então, eu já deixei 3 prontas. E vou colocar, então, na última patinha, deixando a parte da linha com costura num dos cantinhos, tá? Então, a gente vai preencher de fibra até mais ou menos aqui. Então, eu vou colocar a fibra aos poucos. Não é para deixar muito cheia, porque a patinha da tartaruga não é, assim, preenchida que nem uma bolinha, sabe? Então, não precisa colocar muito. Vou colocar aqui só o necessário para dar essa consistência aqui, ó. Tá? E aí, eu coloco lá pro fundinho. E esta parte aqui fica sem, porque a gente vai fazer a costura desta forma. Então, eu já coloquei a agulha. O fio está bem aqui na lateral. E a gente vai costurar, dando uma apertadinha aqui e pegando ponto a ponto de um lado e do outro. Então, eu passo para lá, aí eu pego os pontinhos do lado de lá e venho para cá e vou costurando até o outro lado. Assim. Já tô quase terminando. E quando eu chego no finalzinho, eu dou uma esticadinha para ela não ficar franzida, tá? Quando eu chego no final, eu dou uma última passadinha aqui. E aqui, ó, eu dou um nó, pego o último pontinho. Passo pelo centro para arrematar e jogo lá para dentro, retirando aqui num dos pontinhos. Aqui, então, eu posso cortar o fio. A gente pega a tesourinha, dá uma puxadinha e corta o fio. E podemos reservar mais uma patinha pronta. Para iniciarmos, então, a montagem da tartaruga, eu coloquei a parte da barriguinha com a parte do casco, alinhado com alfinetes. Então, essas partes aqui, com vãos, nós vamos colocar as perninhas, o rabinho e a cabecinha. Então, eu já coloquei aqui uma das perninhas e aqui terei que colocar mais uma perninha. Então, esses dois lados são perninhas, aqui rabinho, mais uma vez 2 perninhas e finalizando, então, aqui com a cabecinha. Por enquanto, não coloquei preenchimento, porque colocando as perninhas aqui, depois nós teremos que costurar desta forma, para dar o efeito da casquinha com o corpo. Então, eu vou ter que costurar desta forma, mas já tô alinhando cada vinco com as suas partes. Então, agora que eu já costurei esta parte aqui, já coloquei a perninha, coloquei esta parte, agora nós vamos colocar esta perninha aqui, desta forma, costurando como se fosse um pastelzinho. Então, eu tô com o fio aqui embaixo, eu vou subir o fio, pegando aqui o início da perninha.
Aí, a gente puxa e, por enquanto, só prega na parte de baixo da barriguinha, tá? E aí, vamos alinhavando aqui, costurando, passando, prestando atenção aonde o fio está saindo, certo? É um pouquinho complicado para filmar e costurar ao mesmo tempo. Então, já coloquei aqui, eu vou puxando e desta forma eu vou costurando de baixo para cima, pegando aquela partezinha costurada da perninha. Então, vamos fazer até o finalzinho e vamos dar continuidade nesta parte aqui, deixando este vão para colocarmos o rabo. Bom, eu já costurei as duas patinhas do lado de cá e costurei juntando a parte do casco e unindo da mesma forma as patinhas na parte inferior do casco, tá? Agora, como eu falei, vamos dar continuidade com a parte do rabinho. Então, aqui, neste vão, a gente procura o centro desses pontos aqui para colocarmos o rabinho. E vamos costurar da seguinte forma: esta parte do rabinho na parte inferior do casco. Aqui nós vamos juntar com a linha e a parte superior desta forma com o casco, certo? Porque o rabinho é parte do corpo e o corpo fica dentro do casco, então tem que dar a impressão de que ele está saindo do casco, tá? Vai ficar difícil eu filmar aqui para vocês e ao mesmo tempo gravar, mas o formato é esse. Eu vou finalizar aqui a minha costura para vocês verem como eu encaixei o rabinho direitinho, tá? Vai ser mais ou menos desta forma, combinado? Agora que eu já costurei duas patinhas e o rabinho, eu tirei o alfinetinho do lado de cá e posso começar a preencher com fibra, deixando bem firme a casquinha da nossa tartaruga. Bastante fibra. Eu vou terminar de preencher a minha e já retorno para mostrar para vocês como ficou. Combinado? Bom, desta forma, a aplicação do rabinho já foi colocada e eu aproveitei e já coloquei as duas outras patinhas, tá? Agora que falta somente a cabeça, vamos preencher mais com fibra para darmos a forma ideal ao casco da tartaruga, para posteriormente aplicarmos a cabecinha. Antes de finalizarmos colocando a cabecinha ao corpo da tartaruga, vamos fazer a aplicação dos olhinhos como deve ser. Então, desta forma, com a boquinha para baixo, né, o formato da boca, a gente dá uma fundadinha assim, ó, com os dedos, verificando se está paralelo, e com a ajuda de um alfinete, nós deixamos um dos olhinhos aqui e o outro olhinho do lado oposto. Agora, a gente dá uma verificada para ver se a altura tá igual, certo? E vamos costurar na cor que escolhemos para os olhos, perdendo o fio lá para dentro. E uma vez costurado, então, vamos colocar a aplicação da cabecinha ao corpo. Agora que tenho a cabecinha com os olhinhos aplicados, nós vamos fazer da seguinte forma. Aqui, ó, lembra que eu falei para não colocar fibra até o final? Nós vamos, em primeiro lugar, costurar da forma que eu já ensinei, como se fosse um pastelzinho, certificando, ó, que ele dobrado desta forma, a cabecinha estará neste formato aqui, tá? Então, eu vou começar a fazer a costurinha, tá? De um lado e do outro, até o lado oposto, para deixar bem fechadinha esta parte da cabeça. Eu vou terminar a minha aqui e já retorno para vocês como aplicarmos ao casco da tartaruga. Costura da base do pescocinho da tartaruga finalizada.
Então, agora, eu vou mostrar para vocês de que forma vamos aplicar. Primeiro, vamos costurar da forma pastelzinho, que eu já ensinei vocês, fixando esta parte aqui na base do casco, sem nos preocuparmos com esta parte aqui, tá? Eu vou costurar a minha, porque ficar aqui atrás da câmera é muito difícil, mas vou costurar daqui até aqui, completando, então, a fixação do pescoço ao casco. Bom, tartaruguinha já está quase pronta, só que no momento aplicada só na base do casco, certo? Então, da mesma forma que nós juntamos esses vincos aqui das perninhas e do rabinho, nós vamos fazer a mesma coisa com os vincos da cabeça. Então, vamos costurar de um lado para outro, da forma pastelzinho, certificando que não vai enganchar nas perninhas. Então, a gente junta aqui, certo? E depois juntamos a base, do mesmo jeito que nós fizemos com as perninhas. Uma vez que a gente faz desta forma tartaruga, eu vou ensinar a vocês como deixar ela neste formato aqui. Tá bom? Eu vou terminar de costurar a minha, terminar de juntar aqui e já retorno. Bom, tartaruguinha quase finalizada. Aqui já tá costurado, só que assim não dá, né, gente? Tem que dar uma gracinha pra nossa bonitinha aqui. Então, a gente vai colocar o fio aqui em cima, no casco, onde termina a envergadura dela. E aí, ó, puxando o fio, nós vamos levantar a cabecinha e vamos costurar a cabecinha, fixando ao casco, mas só essa partezinha aqui. Então, a gente fixa aqui, fixa aqui, passamos o pontinho aqui. E uma vez que tá fixo do outro lado, deste lado, vamos para o lado oposto, fazer o mesmo procedimento. Então, a gente joga a agulha pra cá, tomando cuidado, ó, enganchou aqui na patinha. Passa pra cá e damos alguns pontinhos aqui para fixar ao casco. Desta forma, podemos arrematar e sumir com o pontinho dentro do casco, combinado? Eu vou terminar o meu aqui, dando um nozinho aqui na cabecinha. Opa, peguei errado aqui. Isso não pode acontecer, gente. Então, eu dei o nozinho aqui, já passo e dou uma finalizada aqui. Ela já tá bem presinha e eu posso perder, então, com o fio dentro do casco. Bom, pessoal, agora que estamos com a nossa tartaruguinha pronta, finalizada, super fofinha. Ai, gente, eu tô apaixonada. Aliás, eu queria pedir para vocês uma coisa. Se vocês fizeram a tartaruguinha e gostaram, tirem foto do seu bichinho e mandem para o meu Instagram, que aparece logo no início do vídeo, ou nas descrições do vídeo, tá? @milamaluca com K. Mandem fotos e me marquem, porque eu gostaria muito de ver o trabalhinho de vocês. Aliás, uma tartaruguinha linda de morrer. Né, Tortuguita? O que você tem para falar, pessoal? Ah, tia Mila, eu fiquei linda pra caramba, entendeu? Nossa, tô me sentindo o do Borogodó, muito linda mesmo. Aliás, eu também quero ver quem consegue fazer tartaruguinha tão linda quanto eu. É isso aí, tia Mila. Aliás, qual vai ser o próximo bichinho que você vai ensinar a gente a fazer? Hein? Então é isso aí, galera. Beijo, beijo, beijo. Fui!